O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Silêncio, olhar. Um homem sobe seu calvário sob o peso de uma cruz e cai. Uma discípula, a mãe desse homem, se aproxima, seu rosto de dor, seu coração atravessado pela palavra, para a qual ela se fez terreno fértil. Não há palavra entre os dois. Entretanto, há o silêncio de um olhar. Silêncios existem de muitos modos.
silêncio omisso, por exemplo, de quem permanece dentro de suas próprias comodidades, incapaz do conflito salutar que pode desatar soluções necessárias. Silêncio, portanto, de quem não se quer comprometer e recua para dentro do seu próprio mundo, onde resguarda e protege a vida. Querem guardar a vida a todo custo e acabam-na perdendo. Não dizem nada, mas quando se quer dizer, já é tarde demais. Um poema traduz esse silêncio omisso assim: na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Para manter a própria paz, quem faz o silêncio omisso deixa de lado a santa indignação, a voz profética. E paz sem voz não é paz, é medo. Há também o silêncio de quem não tem palavras. As palavras não dão conta de tudo. Não dão conta do absurdo. É o escândalo diante da morte e da dor, esse silêncio. E é absolutamente legítimo. Muito melhor do que as palavras vazias, com que fazemos de Deus uma solução ex machina, uma solução para tudo, que é muito semelhante a levantar o nome de Deus em vão. Deus quis assim. É a vontade de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Essas soluções rápidas diante do mistério da dor mostram-nos como o silêncio é muito mais benfazejo quando não se tem nada de bom a dizer. Quando o que podemos calar é mais importante do que o que devemos falar. Se Deus precisa do mal para fazer o bem, estamos diante de um Deus que, vez ou outra, por razões obscuras e assustadoras, é sádico e cruel. Não lhe importam os meios, afinal, desde que ele alcance os fins. Um Deus assim não tem ética. O silêncio é poderoso, pois com ele damos-nos conta de que nem tudo se reduz ao reino dos nossos sentidos, ao sentido. Não é porque a palavra ainda não tenha sido inventada, é porque nenhuma palavra inventada dá conta de certas circunstâncias dolorosas, dá conta do real. E isso é muito melhor do que dizer que o sofrimento é uma pedagogia divina, é um jeito educativo de Deus. Não é verdade que o sofrimento torna as pessoas melhores. O sofrimento frequentemente embrutece, tira a sensibilidade, tira a esperança, torna cruéis as pessoas. Um Deus que usasse o sofrimento para a evolução seria muito curto de inteligência. Não saberia aquilo que os homens aprenderam, que a única força capaz de fazer as pessoas melhores é a força do amor. Também existe o silêncio do coração, o dos amigos, o dos amantes, o dos que se conhecem para além da fala. Quando as intimidades já não dão conta, melhor dizendo, quando as intimidades já dão conta de olhares eloquentes, basta que os amantes se olhem e eles se entendem. Quando os corpos já falam para além de muitos dizeres, existe um silêncio que fala. Ele diz muito mais do que pretendemos às vezes, e exige ouvidos afinados, ouvidos atentos. Deus nos fala aqui também,
Nesse silêncio de entrar para o quarto, fechar a porta e falar com o seu mistério. E esse falar com o mistério, de modo nenhum, exige palavras. Silêncio de Deus e silêncio humano se encontram longe de toda inquietude, distantes da agitação. Os anjos riem das pessoas agitadas, diziam os padres da igreja. Não sem ironia. Fazer silêncio em si. A capacidade de ouvir para além do que é dito. Ouvir o passado, que está presente. Ouvir o futuro, no agora. O silêncio é a porta de entrada para qualquer palavra. Na segunda-feira, a segunda em que meditávamos sobre o Senhor dos Passos, falávamos justamente sobre isso, sobre contemplar. Contemplar é entrar no templo que é Jesus. O silêncio é girar o gonzo da porta. É o silêncio que permite que a porta se abra. E por fim, um último silêncio. O silêncio que cria espaço. Se o silêncio nos une, também é verdade que o silêncio nos separa. Que o silêncio nos diferencia, sem nos desunir. Dá espaço, também assim, ficando junto dos que sofrem. Mas, se Deus está sempre junto dos aflitos e desamparados, e isso se mostra, se evidencia na encarnação do Filho e na assumência que o Filho faz da cruz, Maria também aprendeu, como discípula, a fazer a mesma coisa, a ficar do lado dos esmagados. Maria fica do lado dos esmagados. O silêncio de Maria é também silêncio íntimo. O que comunicaram um ao outro o olhar da mãe e do filho? O que comunicaram o olhar daqueles que se amam? Ousemos olhar para o olhar do Cristo, como a mãe olha. Maria aqui é a figura da humanidade inteira. Junto com ela nós também queremos olhar para o Cristo. Queremos olhar para este homem caído sob o peso da cruz. Que é que o silêncio desse olhar pode nos comunicar? Que é que nos pode dizer, de coração a coração, se ele se levanta, por que não nós? Se ele faz algo com a sua cruz, por que não nós? Se ele entrega a sua vida e por isso a retoma, por que não nós? Que pode dizer-nos um olhar quando faltarem todas as palavras? Toda oração deveria ser a celebração de um olhar entre Deus e nós. Ele nos olha com amor com que sequer nós nos olhamos. Nem nós somos capazes de nos olhar com o mesmo amor com que Ele nos olha. É em olhar com amor que Deus nos ouve, para além dos nossos próprios dizeres, para além dos nossos pobres dizeres. O silêncio de Maria também é espaço. Não segura o filho, não o impede. Esse silêncio lhe dói, mas é silêncio com o qual ela fundamenta o seu amor de discípula. É ela quem segue o mestre, não é o contrário. É um silêncio que sabe ouvir a beleza. Não há beleza nessa morte cruenta. Não há beleza num homem flagelado, coroado de espinhos, que será pregado numa cruz. Mas essa realidade dura e cruenta, nesta realidade se mostra a beleza de um homem que não apagou a vela que ainda fumega, que não quebrou a cana rachada. Está a beleza de um homem que amou com amor compassivo, que buscou a justiça e o direito para todos. Sua palavra é como seta escondida na aljava de Deus. Ele tem língua preparada para sustentar os cansados, os aflitos. Ele tem ouvido afiado. É a beleza de um ser humano que se põe às vistas. A humanidade de Jesus se
mostra, sua epifania está diante da animalidade daqueles que lhe fazem violência. O silêncio e o olhar da mãe veem a beleza de um Deus que estende a mão para a humanidade caída, se pondo junto com os que sofrem. O que faz Deus diante do mal? Quem nunca se perguntou isso? O que faz Deus diante da dor? Quem nunca se interrogou isso? Especialmente nesse momento em que estamos vivendo na nossa história. Onde está Deus quando sofremos? Está junto da dor e do sofrimento, ajudando-nos a transformar as realidades sofridas, a lutar contra elas. Não é, portanto, uma resposta teórica a que Deus nos dá. Deus se dá. Ao invés de nos responder por que o mal, Deus se dá contra o mal. Dá sua própria vida no combate contra toda crueldade e contra toda crueza e impiedade. E trilha um caminho onde ele cai. Só quem caminha pode cair. Jesus cai. Mas seu modo de responder ao mal não é ensinando-nos o porquê do que não tem resposta, mas é enfrentando-o. Por isso ele se levanta. Maria acompanha este cair e levantar. Acompanha a entrega da vida com o olhar. Mas não se enganem, este olhar é para o filho que está fora, mas para o filho que ela aprendeu a carregar dentro do próprio coração. É um olhar que conhece o filho de dentro, porque também ela aprendeu com o espírito do filho a entrega. Olhemos, pois, com Maria. Esse é o convite de hoje, neste dia do encontro entre a Virgem Dolorosa e o Senhor dos Passos. Não esperemos que Deus resolva tudo sozinho. O olhar de Maria não esperava isso do filho. Ela não esperava que os outros fizessem algo no lugar dela ou no lugar do filho. O olhar de Maria não é o olhar que se descompromete. O olhar do discípulo não pode ser o olhar descomprometido, onde a gente é capaz de ver gente crucificada e não faz nada, onde a gente vê gente morrendo e não faz absolutamente nada, somos cúmplices de toda crucifixão. Digamos com ela: derruba, Senhor, derruba os poderosos de seus tronos, os poderosos que continuam deixando ser plantados na cruz o corpo dos inocentes, na cruz do abandono, da indiferença, do descaso. Queremos ser piedosos? Digamos com Maria: derruba, Senhora, os poderosos de seus tronos. Mas repitamos também o que ela diz: eis aqui, Senhor, teus servos. Porque é assim que nos comprometemos. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Queremos ser piedosos? Queremos olhar o Cristo com o olhar da mãe? Portanto, digamos: eis aqui teus servos. Queremos aprender que este é o modo de fazer frente ao poder que mata, com o amor que serve, com o amor profético que denuncia a injustiça, com o amor que tem voz e não fica em cima do muro. Aqui, a questão não é se isentar entre A e B. Não é deixar de matizar entre polos extremos. Aqui está a opção definitiva. Ou a gente se põe do lado da vida, ou a gente se põe do lado da morte. Não há outro caminho. Há quem ande de noite, há quem se ponha do lado da morte. O evangelho de hoje e o evangelho de ontem nos falam disso. O evangelho de ontem diz-nos: é noite e Judas sai para trair Jesus. O evangelho de hoje diz sobre a mesma traição, mas é outro evangelista. E agora ele pinta outros contornos. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. É noite. Há quem ainda ande de noite, quem prefira a noite e fuja da luz.
Quem se oriente pelas obras das trevas, o Judas de ontem e de hoje. Fazem passar uma boiada, é noite. Fazem rachadinhas, é noite. Corrompem-se na velha política de sempre, é noite. Não compram vacinas, é noite. Querem estado de sítio, é noite. Louvam o golpe de 64, é noite. É uma gripezinha e vendem a vida de mais de 300 mil pessoas por menos do que 30 moedas. São 300 mil mortos. Mais do que isso, é noite. Mas quem está perto da luz é dia. E só pode ver bem quem está perto da luz, olhar lúcido. Só tem quem se aparta das trevas. Quem anda nas trevas tropeça, diz o Evangelho. Queremos olhar para a luz, que não cega, mas que faz a nossa vida iluminada. A luz é Jesus. Olhemos, pois, com Maria e ousemos encontrar o olhar de Jesus. Ele atravessou o nosso absurdo. Olhemos com toda a intimidade de quem se deixa visitar por um olhar. Lá onde Deus nos olha, Ele vê a potência da nossa vida, a potência de viver, que somos convidados a reafirmar frente aos obstáculos da morte, da mentira, da traição. Quando o olhar de Deus, esse humano, caído pelo peso da cruz, é gestado em nós, como foi gestado por Maria, podemos refazer a nossa vida. Levantar do nosso Calvário, atravessá-lo, não segurar a vida como propriedade, mas entregá-la como oferta de amor, como dom para todos. Como o mundo necessita de dons, verdadeiros dons. Que bom seria se todos nós fôssemos dom. O mundo carece de dom. Gente que irradia vida, gente que irradia presença, gente que olha com ternura, gente que é capaz de cuidar, gente que é capaz de enfrentar os momentos de crise e morte, doando vida. Como estamos carentes de gente, de humanidade, e de humanidade capaz de fazer frente à desumanidade. E por fim, vejamos a beleza do Senhor. Eu repito, não há nada de belo na dor. Não glamourizemos o sofrimento. Nós não jogamos purpurina no horror. Não glamourizamos a tragédia. Não somos good vibes. #gratidão diante do caos e da morte. Não. O Cristo sofredor faz a gente lembrar com o gosto de fel na boca todos os que morreram antes dele, os que morrem com ele e os que continuam morrendo depois dele. O Cristo sofredor continua sendo um escândalo. Mas é um escândalo também, porque além de levar a mão à boca, como quem está assustado diante do horror e da tristeza, estamos diante de algo que é escandaloso, diante de algo que é surpreendente, diante de algo que é mais potente e mais decidido do que a morte. Quando olhamos para Jesus, estamos diante do amor enlouquecido, de um Deus que ama, se dá e faz silêncio. Amém.